Oi, oi, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática e a minha função aqui com vocês é justamente trazer uma atuação mais realista e mais prática, fazendo com que vocês consigam maiores resultados, se tornarem mais estratégicos e também RHs da própria vida, né? O meu time sempre falava para mim: Elis, compartilha mais sobre a sua trajetória, sobre pontos específicos que demandaram determinadas ações ou determinadas decisões e que influenciaram diretamente para que você estivesse onde você está hoje, e que isso pode ser pontos em comum com momentos e movimentos que as pessoas também estão passando, e isso pode influenciar positivamente ali num insight ou alguma coisa nesse sentido, para que essas pessoas também consigam entender ajustes que precisam ser feitos ali na sua jornada. E eu me lembro de ficar pensando assim, mas será? Será que as pessoas querem mesmo saber sobre mim? Querem mesmo entender mais sobre a minha história? E eu sempre fui um pouco relutante sobre contar ali numa live inteira, falar sobre meus pontos específicos que eu acho que podem impactar também a área de vocês, né? A rotina de vocês, a carreira de vocês. E recentemente, isso tem surgido muito nas mensagens que eu recebo de vocês pelo inbox. Tem sido uma pergunta frequente. Elis, como que aconteceu tudo isso? Como é que você fez para chegar onde você está hoje? Quais foram os pontos chaves que você acha que foram relevantes dentro dessa jornada? Enfim, e aí veio muito na minha cabeça, a minha trajetória. E quais foram talvez os principais momentos ou movimentos que realmente fizeram eu virar completamente o jogo da minha carreira. E é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Bom, primeiramente, quais são os pontos que eu considero pontos em comum entre o que eu vivi e o que a maior parte de vocês relatam para mim que vivem ou estão vivendo, né? Principalmente desses pontos em comum, primeiro, a inconformidade, né? Aquela sensação de eu não me conformo de estar vivendo só isso, eu não me conformo de estar colhendo só isso, eu não me conformo de estar fazendo só isso, porque a gente sim tem uma sede, uma vontade muito grande como profissionais de RH de fazer mais, de atuar com mais, de desenvolver mais, né? Então eu também estava cansada, sabe? Eu também estava cansada de fazer só o operacional, eu também estava cansada de. Parece que o esforço não era proporcional ao resultado. Eu sentia que eu trabalhava demais, demais, uma coisa assim, até completamente desproporcional, que eu dava o meu melhor, que eu sempre estava preocupada em estudar mais, em fazer mais coisas, e que parece que o resultado ele não era proporcional. Então eu estava cansada, eu realmente estava cansada. Eu estava naquela sensação de RH é assim? Será que é assim a vida do RH? Será que RH realmente não nasceu ou não foi criado ou não está ainda em um momento maduro para realmente ser valorizado? Será que isso vai ser o meu destino? Será que é isso que tem para mim? Eu comecei a questionar tudo isso, né? Eu comecei a questionar que realmente parecia que eu não tinha controle do que acontecia comigo. As coisas aconteciam pelo destino ou pelo acaso, porque alguém quis me dar uma promoção, porque alguém quis me dar uma chance de talvez eu implantar uma determinada ideia, e parece que eu estava sempre na mão de outras pessoas, parece que a minha carreira estava sempre na mão de outras coisas que não eram só a minha vontade, meu desejo ou meu esforço. Então eu comecei a questionar muito isso, tudo que eu estava vivendo, uma rotina de apagar fogo, uma rotina muito operacional, e ainda me sentia um pouco inútil, sabe? Quando você sente que o que você está fazendo não está impactando de verdade. Eu tinha esse desejo de impactar, tinha esse desejo de olhar e sentir orgulho pelo meu trabalho, de olhar e falar assim, nossa, eu estou deixando um legado de verdade aqui dentro. E não estava acontecendo, na verdade, não estava nem perto disso acontecer. E aí, chegou um determinado momento que eu estava trabalhando dentro de uma empresa, já estava ali dentro dessa empresa, já tinha algum tempo, e
me veio uma ideia de um projeto, né? Ali nas minhas buscas por estudo, sempre uma busca ali de, eu quero crescer, quero me aprimorar, me veio uma ideia de um projeto. Isso porque a gente estava passando um momento dentro da empresa de muita mudança de liderança e principalmente muitas mudanças de metas, implantações de metas, de planejamento estratégico da empresa. Então, eu estava percebendo um movimento de que a liderança não estava atendendo tanto assim, a expectativa que a empresa precisava naquele momento. Que a liderança precisava ser agentes ativos nessa construção de tudo que a empresa estava vivendo e precisava levar, né, isso lá de cima para as equipes, fazendo com que essas equipes realmente conseguissem um resultado satisfatório. Então, naquele momento, a liderança era crucial e eu percebia que a nossa liderança não estava preparada para isso. Ela precisava muito ser desenvolvida, era uma liderança muito básica. Então, eu propus uma ideia, eu toda animada, né? Aquela animação de, nossa, eu acho que agora eu tive uma ideia que realmente pode me tirar dessa mesmice, fazer eu atuar com uma coisa diferente, gerar um impacto real aqui dentro, porque isso é realmente algo que a empresa está precisando. E levei essa ideia para a empresa. Chegou um determinado momento ali que eu estava tão animada que eu conseguia vislumbrar um futuro diferente, né? Ali dentro da minha carreira. Só que veio um balde de água fria imenso. Como a minha ideia era realmente boa, a empresa até acatou, ela até viu a importância. Só que ela não me viu como alguém capaz de fazer aquilo. E aí o que aconteceu? Eles pegaram a minha ideia e contrataram uma consultoria para poder executar a minha ideia. Nossa, aquilo foi um balde de água fria para mim, tão grande, mas tão grande. Eu me lembro assim de pensar, nossa, eu não acredito nisso. Primeiro, por ver a minha ideia sendo executada por outra pessoa e essa outra pessoa ganhando os louros, né, o reconhecimento, ou o que quer que seja, da execução desse projeto. Então eu me sentia roubada. Sabe aquela sensação de tiraram isso de mim? Tiraram algo que era meu de mim? Era isso que eu sentia. E segundo, aquela sensação horrorosa de que não confiaram em mim, não me acharam capaz. E aí eu realmente comecei a questionar a minha capacidade. Será que eu realmente era a pessoa ideal para executar esse projeto? Não, realmente, acho que talvez a consultoria tivesse mais experiência nisso. Acho que realmente eu não sou a pessoa ideal para tocar isso. E aquilo começou a mexer também com o meu pensamento sobre mim mesma. E as minhas vozes internas começaram a falar alto, né? Eu comecei também a questionar a minha capacidade. E eu me lembro claramente de uma situação específica que para mim foi uma virada assim de chave muito grande. Talvez tenha sido o grande empurrão que eu precisava para perceber que tinha alguma coisa muito errada na construção da minha carreira até aquele momento, que foi além da empresa ter contratado uma consultoria para poder executar a minha ideia, eu não fui envolvida nessa execução de forma nenhuma. E para mim ficou muito claro isso quando aconteceu uma reunião estratégica para alinhamento desse projeto entre a diretoria, o dono da empresa e a consultoria. E eu não fui nem convidada para participar dessa reunião. Aquilo para mim foi o momento, o empurrão que me faltava. Eu falei: chega, acabou, eu não quero mais viver isso. Isso não é o que eu quero para minha carreira. Tem alguma coisa muito errada no que eu tô fazendo. Tem alguma coisa errada no que está acontecendo comigo. Não era assim que eu gostaria que tivesse sendo e também não é assim que eu quero que continue sendo. Eu decidi naquele momento que eu nunca mais queria me sentir daquele jeito, que eu nunca mais queria me sentir de lado, colocada ali de escanteio, menosprezada, subestimada, nada disso. E aí eu decidi que eu não ia mais deixar a minha carreira nas mãos de outras pessoas. Eu não ia deixar que outras pessoas, ou que a empresa, ou que quer que seja, controlasse o rumo que a minha carreira estava levando.
Porque naquele momento era isso que eu sentia. As outras pessoas, elas estavam decidindo por mim como que ia ser a minha carreira dali para frente, como que ia ser, né, a minha vida profissional dali para frente. E aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. Eu precisava assumir o controle disso de alguma forma. E bom, eu comecei a me preparar. Para isso, eu precisava gerar uma mudança brusca no que eu estava fazendo. Peraí, se a empresa não me viu capaz de fazer isso, eu comecei a questionar. Será que eu realmente era capaz de fazer isso? Ou será que realmente eu não estava conseguindo mostrar para a empresa que eu era capaz de fazer isso? E aí eu pensei, eu preciso me sentir mais segura disso. Eu preciso realmente ser essa pessoa capaz de executar e também capaz de passar para o outro a imagem de que eu posso executar. Essa confiança tem que vir primeiro de mim, eu tenho que acreditar que eu sou capaz. E naquele momento eu percebi que eu não acreditava direito. Essa insegurança vinha minha de dentro. E, obviamente, eu precisava que o outro visse em mim essa capacidade, eu precisava me posicionar de uma forma diferente. Eu não podia mais me posicionar como a Elis, que, ai, tudo bem, outra pessoa executar meu projeto, não tá tudo bem, a próxima ideia, quando eu tiver outra ideia, eu trago. Não, eu tinha que me posicionar de uma forma diferente, de uma forma que realmente mostrasse que eu era uma profissional de valor e que esse valor estava sendo desperdiçado caso a empresa não tivesse vendo isso de alguma forma. Então eu fui atrás de um conhecimento diferenciado. Eu pensei, eu preciso me diferenciar. Eu preciso aprender uma coisa capaz de gerar impacto. Eu quero gerar impacto, eu quero deixar legado, eu quero uma coisa que tenha força. Eu não quero conhecimentos triviais, eu não quero uma atuação normal, eu não quero fazer o ok e nem o que todo mundo está fazendo. Eu quero gerar impacto, eu quero uma coisa que seja boom. Eu quero realmente que o outro consiga ver a intensidade de um conhecimento que seja diferenciado. E foi aí que eu decidi buscar. Falei, deve existir e eu não vou parar até encontrar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a virar completamente a louca dos cursos. Comecei a fazer um monte de cursos, comecei a ler um monte de coisas, a comprar um monte de livros, a me aprofundar o máximo possível até encontrar aquilo que eu realmente achava que ia fazer um impacto diferente, que era uma metodologia de RH a mais atual do mercado. Mas, só para contextualizar, eu fui atrás de conhecimento. E é muito importante a gente entender que muitas das vezes a gente quer gerar mudanças por fora, né, na nossa carreira, no que está acontecendo, sem gerar mudanças internas. E essa primeira mudança interna que aconteceu comigo foi a mudança de conhecimento. Começou por aí. E dali eu comecei a me sentir mais segura. Instantaneamente, por ter o conhecimento e o domínio daquele conhecimento para conseguir me posicionar com relação àquele conhecimento, eu me senti mais segura. Porque apesar de eu nunca ter aplicado aquele conhecimento antes em um ambiente organizacional, eu tinha o pleno domínio de como fazer. E foi nesse momento que eu comecei a entender a diferença de um conhecimento prático para de um conhecimento teórico. O conhecimento teórico é aquele que te dá muita informação do o que você tem que fazer. Mas o conhecimento prático é aquele que te ensina o que fazer e o como fazer. E eu tinha essa clareza do como depois de me aprofundar muito. E aí eu pensei, beleza, agora eu tenho, na minha visão, uma primeira parte importante, que era o conhecimento. Ou seja, eu poderia garantir que eu conseguiria executar qualquer um daqueles projetos com qualidade e com impacto, gerando legado. Era o que eu queria. Agora eu preciso fazer a empresa ver isso. Se tinha aqui um segundo movimento, um segundo grupo, né, digamos assim, de preocupações, que era como fazer a empresa ver em mim agora alguém capaz de fazer isso acontecer, porque daí já eram outros 500. Como que eu não vou chegar com uma próxima ideia e essa ideia vai ser olhada, vão olhar para mim e achar que eu não sou capaz de olhar, de fazer essa ideia? Como é que eu vou prevenir isso, mudar isso? Como é que eu vou gerar mudança nisso? E aí eu comecei a perceber, e aí, óbvio que existem técnicas para isso, né? Comecei a me aprofundar na questão do posicionamento. Como que eu passo para o outro a imagem que eu quero passar para o outro?
E eu comecei a construir qual era essa imagem que eu queria passar para o outro, a imagem de alguém que realmente era capaz, a imagem de uma autoridade no assunto, de uma especialista no que estava falando, alguém que passasse segurança de que realmente consegue fazer aquilo. E isso tudo tem a ver com visibilidade. E a visibilidade, ela engloba várias coisas, né? Ela engloba a comunicação, ela engloba a imagem pessoal, imagem profissional, enfim, ela engloba você conseguir não só ser, mas parecer que você é. Então não adiantava só eu ter o conhecimento, tinha que parecer que eu tinha o conhecimento. E aí eu comecei a realmente me aprofundar nisso e aprendi a como atrair visibilidade para o meu conhecimento, atrair interesse pelo meu conhecimento, atrair atenção pelo meu conhecimento e fazer com que o outro me olhasse como uma autoridade naquilo, ou pelo menos como alguém capaz de implantar aquilo. E depois de me sentir um pouco mais segura, eu fui e apresentei outras ideias para a empresa. E dali eu já tinha uma série de ideias, né? Projetos novos, implantação de plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, projetos que a gente não tinha. E eu levei isso tudo para a empresa de novo, mas agora de uma maneira completamente diferente. Eu abordei a empresa diferente, eu usei palavras diferentes, né, do meu conhecimento, eu usei uma abordagem diferente, eu me posicionei de uma forma diferente, e eu trouxe conteúdos extremamente diferenciados, impactantes, que tinham um potencial de gerar resultados incríveis, e consegui passar isso ali na minha apresentação. E ali eu já comecei a ver uma virada, uma mudança no que eu estava vivendo, porque ali a empresa virou e falou: tudo bem, Elis, vamos nessa então. Se você está dizendo que consegue fazer, a gente vai confiar em você e vamos lá. E aí eu assumi naquele momento o projeto de implantar avaliação de desempenho por competências e logo em seguida o plano de cargos e salários por competências. E eu fiz isso, eu apliquei esses dois projetos. E logo depois de aplicar esses dois projetos, eu fui promovida uma vez e ganhei um aumento. E aquilo para mim foi uma confirmação de que eu estava na direção certa. E principalmente uma confirmação de que eu estava conseguindo assumir o controle de volta da minha carreira. Eu pensei, peraí, o que eu fiz ali, aquela mudança que eu fiz ali, gerou o impacto que eu queria que tivesse gerado, tanto na empresa quanto na minha carreira. E aí acendeu uma luz. Eu pensei, perfeito, ok, eu entendi que existe um caminho para eu continuar assumindo o controle sobre o que acontece comigo, para eu continuar vivendo no controle do que acontece comigo. E foi aí que eu então levei ideias de outros projetos e de outros projetos e a gente conseguiu implantar ali naquela empresa o RH absolutamente completo, do zero. E em um único ano eu fui promovida 3 vezes. A Elis foi promovida 3 vezes, como? Eu fui promovida 3 vezes e eu cheguei a ser a gerente daquela empresa mais jovem. Eu era a pessoa mais jovem na gerência. E além disso, eu fui a mais jovem e a única mulher a entrar no treinamento oficial da empresa para assumir a direção. Eu ia assumir a diretoria de toda a área administrativa. Eu estava sendo treinada para isso. Elis, por que você disse que estava sendo treinada? Então você não assumiu a diretoria? Não, porque naquele momento que eu entendi que eu estava no controle, eu decidi que eu queria mais. E aí eu decidi sair dessa empresa e abrir a minha própria consultoria. Eu pensei, já que eu estou impactando tanto um ambiente organizacional, porque dali eu olhava para aquele ambiente organizacional e ele já estava completamente diferente de como eu tinha, de quando eu tinha começado. E aquilo me dava um orgulho imenso. Aquele orgulho que eu comentei com vocês, que no início lá era o que eu queria sentir, de olhar para o seu trabalho e falar: nossa, isso aqui é algo que eu realmente tenho orgulho de ter feito. Eu tinha isso naquele momento. Eu tinha conseguido construir isso naquele momento, mas eu queria fazer isso por mais empresas. Aquele desejo no meu coração começou a arder de levar isso para mais empresas. Então, eu saí dessa empresa e abri a minha consultoria. Agora é aqui que vem
É como a vida da gente é cheia de altos e baixos, né? Não existe uma constância. Aqui eu poderia dizer, e aí deu tudo certo, e é isso, e aí eu cheguei onde eu estou hoje, e vocês viram que deu tudo certo. Só que não. A vida é uma caixinha de surpresas e cheia de altos e baixos, porque nós somos seres humanos percorrendo uma trajetória humana. Então, o que que aconteceu? Quando eu decidi abrir a minha própria consultoria, as pessoas não me apoiaram. Primeiro, porque parecia loucura mesmo, que eu estava indo tão bem dentro daquela empresa, tinha sido promovida várias vezes, ia assumir uma diretoria e pedisse para sair. Já começava por aí. Realmente as pessoas achavam que eu estava sendo inconsequente, né? Segundo, que uma pessoa aquela consultora, lembra da história que lá atrás, quando eu propus um projeto e a empresa contratou uma consultoria, então essa consultoria que foi contratada era uma consultoria muito famosa aqui da minha cidade, uma consultora muito famosa aqui da minha região, que eu, como profissional de RH, sempre admirei muito. Sabe aquele tipo de pessoa que você tem realmente uma admiração, que você olha e fala, nossa, um dia eu quero ser como essa pessoa? Era eu, ali na minha carreira, olhando para aquela consultora e, né, dona de uma consultoria de sucesso. E eu falava, eu quero ser essa pessoa um dia. Eu tinha admiração por ela. E eu me lembro que quando eu comentei com a empresa, com o dono da empresa, que na época era o meu chefe, né, eu já era ligada diretamente ao dono da empresa, que eu queria abrir a minha consultoria e tudo mais, ele chamou essa consultora, que era ali amiga dele, pessoal, para poder conversar comigo. Na cabeça dele, eu não sei exatamente qual era a intenção. Talvez, e na minha visão, a intenção era positiva. Era do tipo, vai ser bom para Elisandra conversar com alguém que também é consultora, que também tem uma visão, já uma visão prática do mercado, para ela poder conversar sobre essa ideia e poder construir melhor essa ideia, né? Eu acho que na minha visão a intenção dele era positiva, mas acabou sendo uma das experiências mais negativas e perturbadoras que eu vivi na minha carreira. Porque essa pessoa que eu tanto admirava chegou ali, né, numa reunião comigo, começou a perguntar e por que que você quer ser consultora? E eu comecei, uma conversa normal, né? Uma conversa como se, para mim, eu tava ali como com uma mentora, né? Eu queria sugar dela, eu queria fazer perguntas, eu queria me preparar melhor. Mas ela tava ali com um intuito muito claro de, vamos lá, eu não sei qual foi a intenção dela, e eu não posso falar por ela, mas a minha visão, a minha percepção é que o intuito dela era me dar um chacoalhão, me trazer para uma realidade, e uma realidade, na verdade, pessimista. Ela queria fazer eu desistir, entre outras palavras. E ali eu lembro direitinho dela falando para mim que não ia dar certo, que se eu estava achando que virar consultora eu ia ganhar dinheiro, que eu não ia, que ela demorou anos para fazer dinheiro, que eu não tinha experiência suficiente para poder ser consultora, que as empresas não iam me levar a sério, que eu estava construindo uma coisa tão boa ali, por que que eu estava jogando tudo fora para uma coisa que não ia dar certo? Ah, esse tipo exatamente esse tipo de fala, que basicamente eu fiquei tão paralisada que depois é que eu comecei a refletir sobre o que tinha acontecido. E basicamente, na fala dela, o que ela estava querendo dizer era: você é uma menina sonhadora que está sonhando com algo impossível e está achando que o mundo é cor-de-rosa, que é tudo colorido e que tudo vai ser maravilhoso para você, que você vai estar em nuvens de algodão doce. E não é assim, nada disso é real e você não vai ter sucesso. E eu fiquei, na hora, tão paralisada que eu não consegui nem responder.
Até hoje eu me arrependo muito de não ter falado nada, de não ter, sabe, respondido, de não ter me defendido. Eu não me defendi, mas aquilo acabou comigo, porque era uma pessoa que eu admirava muito, e aquilo me destroçou de uma determinada forma que, ó, até hoje eu me emociono. Porque realmente, naquele momento, eu duvidei de mim, de novo. Eu olhava para tudo que eu tinha feito ali dentro e pensava: ai, foi sorte? Não sei. Eu consegui implantar tudo isso aqui dentro porque o dono já me conhecia, porque ele confiava em mim. Outras empresas, pode ser que elas não confiem em mim. Pode ser que eu não consiga mesmo fazer isso em outros ambientes. Realmente, pode ser que eu ainda precise esperar mais. Às vezes eu tô sonhando muito alto mesmo e comecei a duvidar de mim mesma. Por pouco, assim, por pouco, eu realmente não desisti e decidi ficar ali. Mas depois que aquilo deu uma baixada e eu comecei a perceber, peraí, ela não tá certa em tudo que ela disse. Eu não sou uma pessoa sonhadora, eu não sou uma pessoa inconsequente, eu não estou olhando isso como algodão doce ou uma vida cor-de-rosa. Não é isso que eu sou. Eu sou uma pessoa, sim, otimista, sempre fui, mas eu sou uma pessoa prudente, eu sou uma pessoa pé no chão, eu sou uma pessoa consciente, eu estudo, eu me preparo. Eu tenho um sonho e eu vou atrás desse sonho. Eu sei que pode ser que não comece da forma que eu estou aqui hoje. Eu sei que pode ser que demore para eu chegar numa remuneração que eu tenho hoje, mas eu estou disposta a pagar para ver e ver o que isso vai acontecer. E uma coisa que me ajudou muito na época foi pensar o seguinte: o que de pior pode acontecer? E eu me lembro de chegar a determinada conclusão. O pior que pode acontecer é dar errado. E se der errado? Se der errado, eu volto a entregar currículo no mercado de trabalho e volto a trabalhar dentro de uma empresa, como uma profissional CLT. Pode ser que eu não volte para o patamar que eu estava hoje? Pode ser. Mas eu vou entrar novamente e vou construir de novo. E é isso, estou disposta a arriscar. E foi isso que eu fiz, né? Eu resolvi fazer o seguinte: isso que eu trouxe de diferenciais para dentro daquela empresa, aquele conhecimento diferenciado, aquela metodologia diferenciada, aquela forma de fazer as coisas, aquela técnica de fazer as coisas que gerou tanto resultado, eu vou levar isso para minha consultoria e vou levar isso como um grande diferencial. E não vou abrir mão dessas coisas. Porque uma coisa que eu escutava muito dos meus colegas de RH era assim: Elis, isso aí que você fez dentro dessa empresa, você só conseguiu fazer porque você era CLT. Consultor não consegue fazer as coisas desse jeito. Consultor tem que fazer as coisas mais rápido, tem que entregar mais rápido. E essa metodologia que você utiliza, ela é muito detalhada, ela é muito aprofundada, ela demanda mais tempo, ela demanda mais energia. E aí, Elis, você com o seu tempo, você vai conseguir atender muito menos clientes e ganhar muito menos dinheiro se você aplicar essa metodologia. E eu lembro que eu ignorei tudo isso e falei: não, eu vou me posicionar de uma forma diferente. Se for para eu fazer o que todas as consultorias fazem, realmente talvez eu tenha dificuldade de me destacar como eu quero me destacar. Mas se eu fizer algo diferente do que as consultorias estão fazendo, se eu trouxer essa mesma preocupação que eu tive lá para todas as empresas, eu realmente acredito que isso vai ser um diferencial para mim. Porque o que, na minha visão, tinha feito eu ter tanto sucesso lá dentro daquela empresa? É porque eu me importava com o resultado que eu estava gerando. Eu realmente me importava. Eu me importava em aplicar a metodologia da forma correta. Eu me importava em não pular etapas, em não fazer por fazer, em não fazer de qualquer jeito. Eu me preocupava realmente no resultado que aquilo estava gerando. Eu media, eu ia nos detalhes, eu revisava a teoria, eu revisava formulário, eu botava ali toda a minha energia naquilo e utilizando a metodologia mais completa do mercado. Então eu falei, eu vou levar isso para os meus clientes também. E isso vai ser um grande diferencial para mim. E não foi diferente disso, gente. Realmente o que aconteceu foi que eu consegui clientes muito rápidos e o resultado que eu levava para essas empresas era o meu maior marketing. Meu resultado era tão impactante do jeitinho que eu sempre me preocupei de ser,
Impactante, talvez essa seja a palavra que mais me marcava. Eu quero gerar impacto. Eu quero que essas empresas nunca se esqueçam do meu nome. Eu não quero que elas se esqueçam da Elisandra que passou por aqui algum dia. E então o resultado era tão impactante que as próprias empresas falavam para outras empresas, que falavam para outras empresas, que falavam com os amigos empresários em um almoço, em um churrasco, que falavam com o sogro, com o cunhado, que também era empresário, numa reunião de família. Quando eu vi, eu não estava conseguindo atender a quantidade de clientes que vinham atrás de mim. E aí eu tive que aumentar a equipe, XYZ, enfim, tudo que aconteceu e estamos hoje onde estamos. Beleza. Elise, a história então poderia acabar por aí, porque aqui sim temos um final feliz de que deu tudo certo e agora chegou onde você está hoje? Não, porque a vida é uma caixinha de surpresas e altos e baixos acontecem porque somos seres humanos vivendo uma jornada humana. E o que que aconteceu? Em determinado momento eu pensei o seguinte: nossa, eu estou gerando tanto impacto dentro dessas empresas, eu estou aplicando essa metodologia que funciona tanto, que é um grande diferencial e que fez com que as empresas olhassem para mim e me vissem como referência, sem elas nem saberem do meu currículo, do tanto que o meu resultado falava mais rápido, mais alto, que eu quero que outros profissionais de RH tenham isso. E aí, de novo, como vocês sabem, eu falo muito, que minha mãe fala que eu sofro da síndrome do fogo no rabo, basicamente é isso, né? Quando uma coisa tá indo muito bem, eu invento outra moda. E ali não poderia ser diferente. Eu comecei a desejar levar esse impacto para outros profissionais de RH, para que eles impactassem outras empresas e isso virasse uma bola de neve, né? Isso virasse uma teia positiva de impacto. E aí eu pensei, se isso impactou tanto a minha carreira, eu quero fazer isso por outros profissionais de RH. Porque se alguém tivesse me contado isso lá atrás, eu teria sofrido bem menos e eu teria tido resultados muito antes. E eu quero fazer isso por outras pessoas. Eu quero levar esse conhecimento para outras pessoas. E foi aí que eu decidi abrir o Instituto RH na prática. Falei, eu vou começar assim a levar cursos de capacitação para profissionais de RH e vou ensinar tudo isso que eu sei. E claro, é óbvio que óbvio vieram ali de novo pessoas que diziam que não ia dar certo. E eu me lembro que que eu mais ouvia na época era: "Ah, Elis, mas assim, será que alguém vai querer aprender isso?" E sabe o que eu ouvia nas entrelinhas de pessoas que não estavam querendo ser tão diretas, mas já sendo meio diretas? Na verdade, que elas estavam questionando e que eu entendia muito bem. Elis, será que as pessoas vão querer aprender com você? Aí vinha assim, não, porque assim, você é uma pessoa jovem, você é uma pessoa que inclusive aparenta ser mais jovem do que é, você é uma, assim, não tem tanta experiência, porque assim, professor, assim, você vê professor de MBA, essas coisas, não é gente que tem 20, 30 anos de experiência, eu comecei a duvidar. Sabe o que que eu comecei a pensar? Realmente, será que alguém vai querer aprender isso comigo? Comecei a duvidar, inclusive, do conhecimento que eu tinha. Será que eu realmente tenho alguma coisa para ensinar? E aquilo me pegou de um jeito, que eu comecei a pensar assim: tá tudo dando tão certo na minha consultoria, para que que eu vou inventar outra moda? Para que que eu vou inventar isso? E se as pessoas não quiserem aprender comigo? E se elas olharem para mim e realmente não me virem como uma professora? Se realmente o que eu tiver a ensinar nem for tão relevante assim para elas, só gerou resultado para mim, sei lá, vai que foi isso que aconteceu. E comecei realmente a questionar minha ideia, a questionar o meu sonho, né? E, bom, aquilo era uma missão de vida para mim. Naquele momento, era uma missão de vida para mim, porque eu me sentia quase que responsável por levar é, a área de RH de uma forma geral para um próximo nível. Eu sentia que eu queria muito fazer isso acontecer
com muitos e muitos profissionais. Eu sentia tanto isso que eu fazia isso de uma forma muito intuitiva. Eu começava a treinar as consultoras ali que trabalhavam comigo e elas começavam também a ter impacto na carreira delas. E aí eu já falava, ó, ensina isso para outras pessoas. Ensina essa metodologia. Aí eu já comecei a criar materiais didáticos e dava para as consultoras darem para outras pessoas. Eu lembro que eu comecei a fazer isso de uma forma intuitiva, de tanto que aquele desejo ardia dentro de mim de passar isso para frente. Até que eu resolvi encarar esse medo. E eram tantos medos, gente, porque essa talvez tenha sido a maior mudança que eu vivi na minha carreira, foi passar de uma profissional de RH, de uma consultora de RH, para alguém que ensina. Porque não só eu tinha que aprender a ensinar direito, como eu tinha que aprender a vender isso, como eu tinha que criar um negócio de uma especialidade completamente diferente da minha. Eu tive que estudar marketing, eu tive que abrir uma câmera e fazer uma live, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu tive que gravar um vídeo e eu gravava um vídeo 50, 70 vezes até ficar de um jeito minimamente aceitável para eu postar. Eu lembro que eu travava a tela do celular, colocava o celular de lado e pensava, eu não vou nem olhar, porque eu ficava com vergonha de mim mesma, eu ficava com vergonha alheia de mim mesma. Eu, eu tava totalmente fora da minha zona de conforto, completamente fora da minha zona de conforto. Mas o meu desejo de fazer aquilo dar certo era tão grande que eu falei, assim como eu não sabia RH algum dia na vida e hoje eu aprendi e me considero uma profissional completamente diferenciada no ramo, eu também vou conseguir aprender esse negócio e fazer isso aqui acontecer. E eu sei que eu vou me tornar uma empresária digital também de sucesso algum dia. E assim foi. Eu comecei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a investir em cursos, em mentorias, em, sabe, em aperfeiçoamento, de fazer essa minha mensagem chegar até vocês. E óbvio, comecei pequeno, comecei de qualquer jeito, assim, do jeito que dava, com o celular e a minha vontade. E hoje, né, enfim, conseguimos alcançar patamares incríveis com o Instituto RH na Prática, mais de 3 mil alunos impactados, mais de 3 mil vidas impactadas, e quantas vidas outras mais foram impactadas por essas 3 mil pessoas, né? Eu até me emociono. Perdão, gente. Esse negócio de falar da história da gente tem seus prós e seus contras, né? Porque a gente vai revivendo tudo e que jornada, viu, gente? Que jornada. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que sim, nós estamos aqui hoje conseguindo cumprir essa missão, né, de realmente ver nossos alunos assumindo patamares incríveis, assumindo o controle das suas carreiras, vencendo realmente esse jogo. A gente recebe diariamente, né, depoimentos dos alunos conseguindo ser recolocados, alunos conseguindo abrir suas próprias consultorias, alunos sendo promovidos, ganhando aumentos, sendo reconhecidos, alunos com voz, impactando vidas, impactando empresas. E isso realmente, né, que faz tudo isso ter valido a pena, porque daí essa missão está sendo cumprida, obviamente, com a ajuda da determinação de todos vocês, né, que também levam tudo isso muito a sério e confiam no meu trabalho. Então, para finalizar, quais são as características que eu entendo que me permitiram virar esse jogo, que me permitiram realmente fazer tudo isso acontecer e que são características que eu identifiquei que são importantes para que todos nós, né, todos vocês, pensem nessa importância de desenvolver para conseguir realmente ter também a virada de jogo de vocês e assumir o controle de uma vez por todas da carreira de vocês. Se vocês estão aqui e se inspiraram de alguma forma com a minha história, tá na hora de você dar o seu chega também. Sabe aquela hora do chega? Chega de ficar fora do controle, chega de não ter o controle sobre o que está acontecendo. Chega disso. Tá na hora de vocês assumirem o controle de novo do que acontece na carreira de vocês, assumirem o controle da vida profissional de vocês. E é exatamente isso que eu desejo.
Então, quais são essas características que eu identifiquei que realmente fizeram ali a diferença? Primeiro, não se conformar. Não existe conforto para quem quer assumir o controle. Não existe a zona do conforto. Aqui a gente está sempre confortável em mudar, em crescer. O conforto está no crescimento. O conforto está no controle e não na estagnação. Então é nunca estar conformado. É sempre pensar como eu posso entregar mais, como eu posso fazer mais, como eu posso impactar mais, como eu posso colher mais para mim. Porque entenda, uma coisa que mudou muito o jogo para mim foi parar de pensar que eu tinha que só fazer o bem para a empresa, só que fazer o bem para o colaborador, parar de focar só no outro, no outro, no outro, que é uma coisa que nós fazemos muito como profissionais de RH, e passar a focar em mim. Porque eu estando bem, e eu estando bem na minha carreira, eu também, consequentemente, vou estar impactando empresas e colaboradores. Consequentemente. Porque se eu estou fazendo o meu trabalho bem feito e colhendo frutos por isso, porque ele está sendo bem feito, significa que a empresa também está ganhando com o meu trabalho, significa que os colaboradores também estão ganhando com o meu trabalho. Então, a prioridade passou a ser eu. E é daqui que surge o RH da própria vida. Eu parei de ser aquele RH que foca em tudo menos em si mesmo e passei a ser o RH que está focada em mim e, consequentemente, eu impacto outras pessoas através da minha realização. Você é um profissional que merece. E é aqui que entra, tá? O segundo ponto, que eu acho que foi uma característica que me fez chegar onde eu estou hoje. Determinar o que eu merecia. Eu me lembro que eu determinei o que eu mereço. Não é porque eu sou um profissional de RH e que todo mundo fala que RH é desvalorizado, que RH ganha pouco, que eu vou determinar que é isso que eu mereço. Se tem gente ganhando muito, se tem gente tendo resultado, eu não vou me conformar ou me colocar no lugar do que não está tendo resultado. Eu vou estipular que eu sim mereço. Eu mereço ser reconhecida, eu mereço ganhar bem, eu mereço ser bem remunerada, eu mereço ser valorizada, eu mereço me sentir bem com o que eu estou fazendo, eu mereço sentir orgulho com o que eu faço. Eu mereço isso. E a partir do momento que eu determinei o que eu merecia, toda a minha jornada de decisões ia sendo construída em cima disso. Isso está me aproximando ou isso está me afastando do que eu sei que eu mereço viver? E isso atrai, né? Isso faz com que a gente tome decisões que atraem coisas que fazem sentido para o que a gente deseja. Outro ponto, outra característica que eu acho que foi determinante foi não depender do externo para poder ir atrás do que eu queria. Claro que nós somos seres humanos e a gente sim valoriza o externo, a gente fica esperando o reconhecimento do outro, a gente fica esperando que outra pessoa aprove o que a gente está fazendo. A gente quer isso do externo, a gente quer o emprego a gente quer o emprego para poder que esse emprego, por exemplo, nos valorize. Mas se a gente fica esperando do externo, ou se a gente fica dependendo do externo, a gente nunca faz nada. Se eu tivesse esperado a empresa me reconhecer para que eu fizesse alguma coisa, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse esperado que a empresa me pedisse, Elis, vamos implantar um plano de cargos e salários, eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse esperado que alguém aprovasse os meus projetos, que alguém validasse, falasse isso, Elis, vai lá, boa, eu tô com você, eu não estaria aqui hoje. Então é não depender dos outros, dos ambientes, dos cenários, das situações, do mercado, do recrutador, do chefe. É criar as suas próprias oportunidades, é ir atrás do que você quer de verdade. E eu sei que esse discurso de autorresponsabilidade completa não funciona. Eu não acredito no discurso de nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente, absolutamente tudo, tudo que acontece com a gente, é a gente que escolhe, é a gente que faz. Eu não acredito nesse discurso, de verdade, não acredito.
Me desculpe aí se eu estou indo contra vários gurus aí da internet, enfim. Mas eu, como profissional, eu tenho que ser sensata e dizer para vocês que sim, nós temos responsabilidade por muitas das coisas que acontecem conosco, principalmente com a forma que a gente age ou se sente em relação a isso. Mas a gente não controla tudo que acontece com a gente. A gente não controla o outro, a gente não controla uma situação inesperada, a gente não controla sabe, algo que vem de fora, a gente não controla. Mas o que depende de você, você tem que estar no controle. Porque se você perde o controle até do que depende de você, aí você completamente vai a esmo. Você deixa a vida te levar. Você deixa o destino te levar, a sorte te levar, os outros te levarem. E aí, quando você percebe, você tá, sei lá, no fim da sua carreira, e você olha para trás e pensa, eu devia ter feito isso diferente. Como deve ser doído passar por isso. Então, não depender do externo, depender de você no que for realmente sua responsabilidade. E outro ponto é se preparar antes mesmo da oportunidade chegar. Às vezes eu fico vendo alguns de vocês falando: ah, eu vou primeiro conseguir um emprego e depois eu estudo. Ah, eu vou primeiro conseguir um cliente, depois eu estudo sobre isso, eu faço sobre isso, ou depois eu faço isso. Ah, eu vou primeiro tal coisa para depois fazer isso. Então a gente fica esperando a oportunidade chegar para depois a gente se preparar, quando deveria ser absolutamente o contrário. É estar pronto para que se a oportunidade vier, você já está preparado. Você já está pronto. Inclusive, estar preparado gera oportunidades, faz você ver portas onde você não via. Então, preparação é indiscutível. E outra, né, por último, mas não menos importante, é não ouvir as vozes internas e nem externas. Na minha trajetória, tive muitas vozes externas aí para me dizer que não ia rolar, que não ia dar certo, de pessoas que eu admirava, de pessoas próximas a mim, que tinham sim peso ali no que elas falavam na minha vida, que eu queria a aprovação delas, era importante para mim, mas o que é importante para você, só você sabe. O outro, muitas das vezes, ele vai estar contra você, às vezes porque ele acha que é para o seu bem. Naqueles momentos, pessoas próximas a mim, que não queriam que eu pedisse demissão e depois não queriam que eu abrisse instituto, na cabeça delas, elas estavam fazendo pelo meu bem, elas estavam me prevenindo de uma frustração, elas estavam me protegendo de um possível tombo, elas estavam me cercando. Na cabeça delas, talvez esse fosse o ponto. Mas só quem sabe do nosso sonho, do nosso desejo, do que a gente está construindo, do nosso percurso, do que a gente vive, do que a gente quer, somos nós. O outro, ele não consegue ver aquilo com os nossos olhos. Então, a gente tem que ouvir a nossa voz interna. E também a gente precisa selecionar essa voz interna. Porque, sim, muitas das vezes essa voz interna também pode estar te dizendo que você não pode, que para você isso não é real, que aconteceu com a Elis, mas a Elis é exceção, comigo não vai acontecer, que a RH realmente é assim mesmo, não é valorizado. Ah, já estou desistindo do RH porque todo RH ganha mal. E outras vozes mais que vêm aí na nossa cabeça ao longo da nossa jornada que querem nos fazer conformar com o que a gente vive. É também saber calar as vozes que não estão nos ajudando e potencializar as vozes que estão sonhando conosco. Então, de uma maneira geral, era isso que eu queria trazer para vocês, assim, um resumo da minha trajetória em 1 hora. Claro que deixei várias nuances de fora, mas os principais pontos realmente posso dizer que foram esses. E trazer para vocês esse despertar. Eu quero que vocês saiam daqui hoje
despertos, alertas. Peraí, tem uma forma então de se fazer diferente. Peraí, tem então sim um otimismo aqui na minha jornada. Eu posso sim também alcançar coisas incríveis dentro do que eu faço. Então eu quero que vocês saiam daqui otimistas com o futuro de vocês, empoderados que vocês também conseguem. É isso que eu quero. Você tá saindo daqui assim? Coloca aqui pra mim, eu estou, Elis, se você tá saindo daqui otimista e empoderado. Otimista que vai dar tudo certo, sim, pra você, que você também vai conseguir isso, e empoderado que você também vai viver isso. Pronto, pronta pra fazer diferente e pra atingir resultados diferentes. Vocês viram que eu me emociono mesmo, eu sou uma pessoa muito emotiva, de verdade, principalmente se tratando da minha história, porque são coisas que eu me lembro com muito carinho, que me trouxeram onde eu estou hoje. Eu sou muito grata, até pelos momentos difíceis, porque eles construíram quem eu sou, como eu sou, né? Então, sou grata por tudo que vivi. E foi uma longa jornada de muita persistência e resiliência, mas também com muita estratégia. Então é isso, gente. Muito obrigada de coração. Um beijo no coração de vocês. Beijo, gente.